Então sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Peter Volkmann e hoje a gente vai falar sobre reservas financeiras, tá bom? Galera, é o seguinte, a gente tem, eu vivo falando de planejamento, né? Tanto numa holding, que é uma administradora de bens que cuida dos imóveis, do seu patrimônio, o patrimônio da sua família, seja na nossa vida, né? Quando a gente vai casar, por exemplo, quando a gente vai casar, a gente se planeja, a gente se organiza geralmente de um ano para o outro, né? Eu conheço pouquíssimas pessoas, talvez eu nem sei se eu conheço pessoas que planejaram o casamento em um mês. É praticamente impossível, você planeja isso de um ano para o outro. É curto prazo ainda, mas ainda assim é muito tempo de planejamento, né? Por quê? Porque você se prepara, você se organiza, aquilo é um momento solene, um momento muito marcante na vida da gente, então a gente realmente se organiza, a gente se prepara para isso, né? Quando você vai, sei lá, fazer uma faculdade ou estudar algum curso, você vai se preparar para aquele curso, você vai se preparar para aquele, você vai estudar, você vai escolher a universidade que você quer cursar, você vai escolher qual é o curso, você vai ler, vai estudar um pouquinho para entender melhor o que você quer fazer. E aí eu fico me perguntando por que as pessoas se preparam para casar, se preparam às vezes para ter filho, para comprar casa, primeira casa, enfim, mas não se preparam financeiramente para uma aposentadoria. Não pensam em ter uma reserva financeira ou nunca se preocuparam com isso ou acham que isso eu vou fazer lá na frente, sabe? Eu tenho muito tempo ainda, tenho 20 e poucos anos, eu vou pensar em aposentadoria, fazer reserva financeira, eu quero gastar meu dinheiro, curtir minha vida, porque a minha vida é agora e é muito legal eu poder curtir minha vida agora eu sou jovem, eu quero viajar, eu quero comprar um carro melhor, eu quero... Enfim, a gente tem muita coisa que a gente quer fazer, que a gente quer realizar, né? Mas as pessoas não param para pensar que às vezes, e eu vou exemplificar isso para vocês hoje aqui, que às vezes aquele dinheirinho daquela pizza danada, ou daquele drinkzinho a mais na balada, ou aquele dia a mais de balada, pô, você sai todo dia, precisa sair todo dia, é muito legal, eu também gosto, mas precisa, né? Claro que agora durante a pandemia ninguém tá saindo, mas enfim, as rotinas que a gente tinha antes da pandemia, né? As pessoas certamente estão conseguindo guardar mais dinheiro agora, mas às vezes as pessoas fazem isso de uma maneira aleatória. Não fazem isso pensado, não fazem isso programado e organizado. E assim como a holding, a administradora de bens, a sucessão patrimonial de pai para filho, é extremamente importante o planejamento. Na parte financeira, planejamento é mais que tudo. É mais que tudo. E o quanto antes você começar, melhor. Eu, por exemplo, já tenho programado a aposentadoria dos meus filhos. Isso mesmo, eu já pensei na aposentadoria dos meus filhos. Por quê? Porque o valor a se pagar é muito baixo hoje. Eles vão ter que pagar muito mais depois, se eu começar a pagar agora. É o dinheiro de uma pizza, gente. É o dinheiro de uma pizza por mês que eu coloco lá para eles. E depois eu vou mostrar uns exemplos para vocês de como esse dinheiro vai se avolumando com o tempo. Então, se você não começar logo, você vai ter que depositar mais dinheiro, você vai ter que guardar mais dinheiro. E se você já não está conseguindo guardar uma quantia X hoje, imagina X mais 2 ou 3 ou 4 vezes lá na frente. Porque quanto mais idade você tem, quanto mais você demorar para entrar nesse planejamento, fazer esse planejamento, cara, mais tempo vai levar. Mais dinheiro você vai ter que gastar para atingir aquela meta de segurança financeira quando você estiver numa idade já de aposentadoria, tá? Mas a idade, a longevidade das pessoas, né, tá cada vez mais ampla, tá cada vez maior, as pessoas estão vivendo mais, eu vou ter mais tempo para me organizar. Que bom, né? Que bom que você vai ter mais tempo, mas não é por isso que você vai deixar para amanhã, né? Não é por isso que você simplesmente não vai considerar essa hipótese. Então é extremamente importante, como na holding eu falo que a gente não deve, a gente deve tentar economizar o nosso dinheiro, né? A gente conseguir aplicar ele de uma maneira rentável, programada, planejada e saber aonde a gente vai chegar é o mais importante, né? Porque o que é muito dinheiro para mim pode não ser para você, ou o contrário. Então é importante que cada um entenda esse processo e ele é simples, extremamente simples. Esse planejamento é muito simples, tá? Segura aí na live que eu vou mostrar um exemplo para vocês muito legal disso, tá? Então é simples fazer esse planejamento.
E aí eu vou só deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha. Quem não queria se aposentar com R$1 milhão na conta? Quanto você acha, só pensa, quanto você acha que você precisa guardar por mês para se aposentar com R$1 milhão na conta? Faz esse exercício, depois eu vou revelar isso para vocês. Eu vou revelar esse valor para vocês, vocês vão ficar surpresos, eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos de que vocês podem sim se aposentar com R$1 milhão. Ah, isso é coisa para rico. Não é. Eu te garanto que não é. Eu te garanto que você que está aí me assistindo vai poder fazer isso também. Tá bom? Fica até o final da live que eu vou falar sobre isso. Eu vou exemplificar isso para vocês. Tá bom? E aí eu queria perguntar assim, você tem quantos anos? 20, 30, 40? Você vive de uma renda só? Cuidado. Já falei isso, cuidado se você vive com uma renda só. É extremamente perigoso. Se aquele negócio dá qualquer problema, cara, você fica totalmente sem renda. E aí eu vou perguntar, você vive de uma renda só e você faz uma reserva financeira? Você tem uma reserva de emergência? Você sabe o que é uma reserva de emergência? Alguns amigos meus próximos falaram, Peter, eu não sei o que é reserva de emergência. Eu não pensei sobre isso ainda, nunca parei para pensar sobre isso. Gente, uma reserva de emergência é justamente, principalmente se você tem uma renda só, você tem que ouvir isso que eu vou falar agora. Se você tem uma renda só, você tem que ouvir o que eu vou falar agora sobre reserva de emergência. Então vamos lá. Reserva de emergência é um percentual que a gente sugere de 6 a 10 salários mensais que você recebe, que você tenha que ter esse valor guardado em alguma aplicação, algum investimento financeiro. Tá? Com liquidez, tá? Tesouro Direto, CDB, LCI, poupança, é horrível, mas enfim, não esquece poupança, deleta. Não vamos falar de poupança. Que você tenha isso aplicado em algum lugar que você possa transformar em dinheiro. Tive uma emergência, eu vou lá, saco aquele dinheiro. Alguém adoeceu, precisou de um medicamento, sofreu um acidente, enfim, perdeu o emprego. Você está acostumado com um salário de R$5 mil, se você for perder o emprego, você vai ganhar 1.500, é o teto. Não vai ganhar mais do que isso. Aí você vai ter uma queda brusca de receita e às vezes você assumiu alguns compromissos e não consegue mais honrar seus compromissos com o seguro-desemprego. O seguro-desemprego são 5 meses. Mas você está dizendo, Peter, para eu guardar 6 meses de salário? Sim, porque a média é que você consiga se reestabelecer com 6 meses procurando emprego. Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois, enfim. Mas se você é CLT, então é contratado de alguma empresa, é funcionário de alguma empresa privada, recomenda-se até 10 salários. Então, se você perder um emprego, você sabe que você tem 10 meses de dinheiro guardado para poder assumir os seus custos e poder viver com tranquilidade, sem que aquilo afete segurança emocional, saúde da sua família, sua e da sua família. Se você é funcionário público, você tem estabilidade, mas ainda assim você precisa ter uma reserva de emergência, porque você pode bater o carro, você pode sofrer um acidente, você pode ter alguma perda de receita também, né? Às vezes a pessoa é concursada num salário, mas tem um cargo de confiança que remunera mais. Sofreu um acidente, está impossibilitada de exercer aquela função, ela vai ganhar a estabilidade dela, mas no cargo dela. Ou às vezes muda governo e troca você de função. Puxa, e eu agora assumi umas contas, eu tenho reserva de emergência para suprir aquelas contas e poder me organizar financeiramente de novo. Então, reserva de emergência, a primeira coisa, repitam comigo, reserva de emergência, no mínimo 6 salários que você recebe hoje. Então, se você recebe R$1.000, você tem que ter no mínimo R$6.000 guardados em alguma aplicação de liquidez imediata. Isso quer dizer que enquanto você não tiver os R$6.000, você não pode desistir de guardar dinheiro, tá bom? Enquanto você não tiver os 6 salários, você não pode desistir de guardar dinheiro, tá bom? Mas eu ganho R$10.000. Então você tem que ter no mínimo R$60.000 guardados como uma reserva de emergência. Passou dos 60, depois você pensa em investir. Aí você troca o carro, você troca a casa, reforma, troca os móveis, faz qualquer coisa. Mas tenha essa reserva para essas situações, tá bom? Até mesmo porque uma emergência não escolhe, ela não avisa quando acontece. O próprio nome já diz, é emergência. Eu preciso disso para ontem, tá bom, pessoal? Então, primeiro ponto, se você quer dar uma guinada financeira, se você quer comandar o rumo das suas finanças, você precisa ter uma reserva financeira, tá bom?
Como você faz o planejamento para casar, você faz o planejamento para viajar, você faz o planejamento para tudo, você tem que ter um planejamento de vida. Você tem que ter um planejamento financeiro da sua vida, você tem que saber aonde você quer chegar. Ah, eu quero me aposentar com R$1 milhão. Tá bom, então você sabe que você tem que guardar X valor mensais para poder chegar naqueles R$1 milhão. Ah, mas eu ainda não terminei a minha reserva de emergência. Tá bom, então termina a sua reserva de emergência e depois disso você começa a pensar na sua aposentadoria. Mas eu sou muito novo, eu tenho 20 anos. Cara, quanto antes você fizer, melhor. Não esqueça disso, quanto antes você fizer, melhor. E no final da live vai ter um exemplo prático disso que você vai ver e vai ficar surpreso como o prazo é extremamente importante, tá bom? Ah, mas eu quero investir em aluguéis, então a minha aposentadoria vai estar nos aluguéis. Legal, aposentadoria sim, mas você só vai começar a investir em imóveis para renda passiva quando você já tiver a sua reserva de emergência, certo? Antes disso, não dá. Você só vai pensar em financiar um carro novo quando você já tiver a sua reserva de emergência, e essa você não vai usar no financiamento do seu carro novo. É muito importante isso, gente. Algumas pessoas me perguntavam já... Tá, eu quero reformar minha casa e eu tenho um dinheiro guardado, o que você acha? Eu pego um financiamento e eu uso aquele dinheiro? Aí primeiro eu pensava assim, não, você vai pegar aquele dinheiro, vai pagar juros no banco para quê? Se você tem, raspa o taxa e faz. Mas e se acontecer alguma emergência? E se você for demitido? E se seu filho ficar doente? Se você ficar doente, precisar de algum remédio, alguma coisa de urgência? Cara, mas eu acho que é melhor você pagar os juros, tá? Tenta fazer uma negociação com o banco, faz os juros, ou então reduz um pouco a sua reserva, mas não fique sem. Ah, eu não tenho... Eu sou funcionário público, tenho estabilidade, estou tranquilo, eu posso ficar doente, mas eu acho que 6 vezes o meu salário é um pouco demais. Eu tenho quem recorrer caso tenha alguma emergência maior, ou eu ainda posso pegar no banco. Cuidado, tá? Porque o banco vive de momentos, certo? Às vezes a taxa Selic é mais alta, às vezes mais baixa, então às vezes você vai conseguir pegar um empréstimo hoje numa taxa melhor, amanhã se você se apertar e na pressa você vai se sujeitar à taxa que aparecer. Então cuidado com isso, de que eu ainda posso pegar empréstimo no banco quando eu me apertar. Cuidado, faça o planejamento certinho. Ou ainda veja se não vale a pena esperar mais uns 6 meses para fazer essa reforma. Talvez você conseguiu guardar um dinheirinho e esse dinheiro que você ia tirar da reserva de emergência, você já pode complementar, né, no seu custo, né? E você reduz teu financiamento, reduz teus juros, ou ainda não usa a tua reserva de emergência, porque essa é a parte mais importante, né? E aí eu penso uma outra situação. Nós falamos aqui de reserva de emergência e falamos de pensar na aposentadoria e o planejamento sucessório familiar. Quando eu falo isso, gente, não é passar a empresa de um pai para o outro. É você que não tem empresa, você que é funcionário, tá? Você também tem que fazer um programa de sucessão familiar. Você vai deixar alguma coisa para os seus filhos. Você tem uma casa própria? Você vai deixar essa casa própria para os seus filhos. Você tem que se planejar. Se você não quiser fazer uma holding, a holding não cabe, mas pense como você já vai fazer essa transferência desses imóveis ainda em vida, porque é muito mais barato. É extremamente mais barato. E, mas aí, poxa, eu já tô com 3 coisas para me planejar. Quando é que eu vou comprar meu carro novo? Quando é que eu vou viajar? Depois disso tudo. Peter, mas você está sendo muito cruel, eu não posso realizar meu sonho é ter aquela casa maravilhosa ou aquele carro maravilhoso. Ok, mas de que adianta você ter aquele carro maravilhoso hoje, daqui a 2 anos você não dá conta de pagar ele, ou você ter alguma emergência e ter que rifar ele, vender super barato para poder pagar alguma despesa emergencial e perder um monte de dinheiro que você vai levar aí mais 5 anos para recuperar aquele prejuízo. Pensa nisso. O prazer de hoje... não pode ser que não vale a pena. Pode ser que você leve sorte e dê tudo certo. Mas quem é que quer contar com a sorte? Quem é que só quer contar com a sorte? Eu quero contar com a sorte, quero ter sorte. Mas não dá para contar só com a sorte, né? A gente precisa assumir as rédeas da nossa vida. Por isso tem muita gente que às vezes fala assim, cara, eu faço tudo certinho e na minha vida nada dá certo. Parece que eu tenho, sei lá, uma nuvem negra em cima de mim, eu amarrei meu bode num toco furado, não é possível, por que tudo acontece de ruim comigo? Será que é isso mesmo? Será que as coisas acontecem de ruim com você ou você não assumiu a rédea da sua vida? Você não assumiu as rédeas financeiras da sua vida? Porque, gente, não tem como
uma pessoa viver feliz atolada em dívidas. Não tem como uma pessoa viver saudável, alegre, realizada, se ela não tiver dinheiro. E eu não estou falando de rios de dinheiro, uma montanha, milhões, eu não estou falando nada disso, esquece. Esquece. Eu estou falando de minimamente você conseguir pagar suas contas, de você honrar com seus compromissos, de você poder ter acesso à saúde, de você poder viver uma vida tranquila em caso de uma emergência, de você poder talvez realizar um sonho da casa própria, de um carro melhor ou da viagem dos seus sonhos. Mas tudo isso depende de um planejamento. Se você não fizer o planejamento, você não vai chegar lá. Ah, Peter, mas poxa, eu estou pensando em aposentadoria, eu estou pensando em reserva de emergência e agora você ainda está me falando que eu já tenho que pensar em transferir os imóveis para os meus filhos. Ele que faça esse planejamento e não eu. Eu acabei de falar que se a gente começar cedo, a gente consegue um êxito maior. Então, se você conseguir planejar isso para o seu filho, e talvez você ainda está com essa dúvida ou um pouco espantado, achando que isso não vai dar certo, porque eu ainda não te mostrei a planilha, eu não te falei dos valores que você vai precisar guardar por mês, que são muito baixos. Você consegue fazer tudo isso guardando valores muito pequenos. Ah, mas eu vivo de um salário mínimo e esse salário mínimo eu moro sozinho, eu mal consigo sobreviver com esse salário. Ok. Se um dia você casar, ou se um dia você morar com alguém, você não precisa casar para isso, você pode dividir o apartamento com um amigo, com uma amiga. Divide a casa com alguém. Faça essa experiência. Ah, mas eu quero morar sozinho. Tá bom, é uma escolha sua. Mas se você quer morar sozinho ou quer ter estabilidade financeira, você dividindo as suas contas, vai te sobrar mais dinheiro. Então talvez aquele salário mínimo você consegue fazer sobrar 100, 50 reais por mês para poder ter uma aposentadoria mais tranquila. Ou não. Ou simplesmente o luxo de viver sozinho na minha casa hoje. Eu falo luxo sim, porque eu também já morei sozinho, na época de faculdade, não queria dividir apartamento. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, foi dividir um apartamento. É muito legal a interação, é muito tranquilo isso. E às vezes a gente se fecha no nosso casulo e acaba sofrendo por contas e se atolando em dívidas por não assumir as rédeas, por não querer estar aberto a um novo entendimento, por não querer estar quebrando velhos paradigmas. Por às vezes não estar se planejando e guardando. Ah, hoje eu vou pedir aquela pizza, né? Mas poxa, eu já pedi pizza semana passada, será que eu preciso pedir a pizza essa semana de novo? Eu estou usando pizza como exemplo, sushi, qualquer coisa que você goste, qualquer coisa que te consuma mais dinheiro e que faça você abdicar do seu planejamento futuro. Isso é nocivo, isso é ruim, tá? Comer a pizza é ótimo, é uma delícia você poder se dar esse prazer. Mas às vezes a gente entra numa rotina de querer se compensar o tempo todo com o prazer comida, de uma roupa nova, de um carro novo, de uma casa nova, cada um na sua escala, né? Conforme a sua renda. Mas a gente quer se compensar o tempo todo por algum outro tipo de infelicidade, por algum outro tipo de não realização. E aí a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e ver o que está nos travando, o que está nos barrando, o que está fazendo com que a gente não consiga abdicar de determinadas coisas para ter uma estabilidade financeira. E eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, ela consegue guardar R$500 todo mês? Provavelmente não, né? Essa pessoa que ganha R$1.000 por mês, paga R$500 de aluguel, R$100 de energia, aí ela gasta mais R$200 em alimentação. Ela já gastou R$800. Aí ela ainda precisa medicação, ela vai ter que guardar um percentual para pagar o IPTU da casa uma vez por ano, uma manutenção, porque aí queima uma lâmpada, tem que passar uma tinta no banheiro, tem que trocar uma flor do jardim, qualquer coisa assim. Essa pessoa vive no limite, certo? Vive no limite financeiro e ela às vezes não tem mais tempo para trabalhar, porque ela tem que fazer as coisas da casa ou porque ela tem filho. Se tem filho, então os R$1.000 vão num já. Mas aí eu digo, se você divide isso, seu marido e sua esposa trabalham, você já tem 2.000 de renda, não tem? Você já dobra essa capacidade. Não é? Ufa, já ficou mais leve. Ficou muito mais leve. E aí se tem 2.000 de renda, será que eu não consigo guardar um 100zinho todo mês para poder ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila? Eu acho que sim.
Já dá para começar a fazer isso. Então, por isso que é importante a gente pensar, e eu vejo muitas famílias necessitadas em que a esposa não trabalha, ou que o marido pipoca de emprego em emprego. Se você está em dificuldade financeira, todo mundo da casa tem que trabalhar. É difícil a gente poder se dar ao luxo hoje da esposa não trabalhar, né? Tem famílias que fazem, que dá certo, eu não estou condenando nem criticando. Cada um tem que saber da sua vida. Mas se você vive reclamando de dinheiro e só tem uma receita na casa, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai trabalhar, você vai se estressar, você vai viver enrolado e isso não vai mudar nunca. Se só tem uma renda na casa, isso não vai mudar nunca. Se tem filhos, então, Jesus amado, é um absurdo. É um sufoco. E eu entendo o seu desespero, né? Eu entendo o desespero dessas pessoas. Então, a pessoa nunca vai conseguir fazer uma reserva financeira. A pessoa nunca vai conseguir ter a casa própria. A não ser que herde, né? A não ser que herde algum dinheiro. E às vezes essas pessoas herdam e gastam todo o dinheiro. Sem planejamento, sem pensar no futuro. Pensam só no hoje. Ah, mas aí, poxa, ainda precisava comprar aquele negócio, precisava comprar aquele outro negócio. E dinheiro na mão é vendaval, não adianta. É todo mundo assim, todo mundo gosta de gastar uns pila a mais, né? É tão bom isso. Mas a gente precisa dessa persistência, a gente precisa ter essa perseverança, essa disciplina financeira. Porque se a gente não tiver essa disciplina financeira, que você nunca vai sair do atoleiro. Nunca. Nunca vai sair do atoleiro. Tá bom? E eu quero falar agora um pouquinho sobre os investimentos. Então, se você... acho que deu para entender, né? Que a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo e às vezes abdicar daquilo que pode doer um pouco. Aquela pizza de domingo, poxa, é tão legal, mas às vezes eu posso ter que pular um domingo, fazer um sandubinha caprichado aí, que também vai matar minha fome, vai ser divertido, pode ser legal, mas que vai fazer com que eu economize dinheiro. Ou cuidar um pouco nas compras do supermercado, substituir alguns produtos que a gente está habituado, porque os preços mudam muito. Então a gente tem diversas formas de fazer economia, né? A gente tem diversas formas de a gente conseguir viabilizar os nossos sonhos. E se você tem sonhos, você precisa ouvir o que eu vou te falar agora, tá bom? Se eu tenho um planejamento financeiro e eu tenho tempo, eu falei muito sobre isso aqui na live, eu tenho tempo e o tempo é muito decisivo, então presta bem atenção. E eu comecei a guardar R$100 por mês aos meus 20 anos. Então eu tô com 20 anos e comecei a guardar R$100 por mês. Aquele dinheirinho daquela balada que eu não fui e que eu vou guardar. Uma vez por mês eu vou abdicar de alguma coisa. Eu não vou deixar de comprar aquele tênis que eu queria, porque eu já tenho 2 e 2 tá suficiente. Aquela camisa que eu queria, maneiraça. Vou guardar os R$100 por mês. R$100 por mês. E se eu tenho 20 anos, até os meus 40 anos, se eu conseguir investir esse dinheiro numa taxa de 0,5% ao mês, que é a taxa que rendia os CDBs antes, hoje eles estão rendendo 0,2% ao mês, tá? Aproximadamente. Então tá muito ruim, muito ruim. E depois eu vou falar sobre a taxa ainda pra gente poder finalizar. Se eu guardar esse dinheiro todo mês, a uma taxa de 0,49 eu coloquei aqui, mas é 0,50, podemos arredondar. Eu vou ter em 20 anos acumulado R$45 mil, com R$100 todo mês. Cara, você concorda comigo que às vezes esses R$100 você nem percebe? Às vezes esses R$100 foi numa pizza, foi num lanche, foi num passeiozinho que eu poderia tentar fazer um passeio no parque onde eu não ia gastar, ou sei lá, poderia fazer alguma outra coisa. Então, R$100 por mês em 20 anos você tem R$45 mil. Ah, Peter, mas só R$45 mil, eu não consigo comprar uma casa com isso. Claro que não. Mas eu não tô falando que você tem que comprar uma casa. O seu objetivo é você que vai definir. Quer comprar uma casa? Você tem que guardar mais. Quer ter estabilidade? Quero ter um troco, eu quero só guardar aquele dinheiro para não gastar tudo, para ter alguma reserva na minha aposentadoria. Então eu vou dizer, tá bom, então vamos guardar até os 60 anos. Então você vai por 40 anos guardar o dinheiro, dos seus 20 anos até os seus 60 anos. Então, aos seus 60 anos, você vai ter, guardando R$100 por mês, aplicado a 0,5 mensais, você vai ter R$190 mil guardado. Você aí que ganha um salário mínimo e consegue guardar
R$ 100 por mês, saiba que quando se aposentar você vai ter R$ 200 mil. Muita gente não tem isso. E eu talvez arrisco a dizer que não tem 5% da população que tem isso guardado hoje. Ou que terá isso programado na sua aposentadoria, para poder ter uma velhice mais tranquila. E isso vira uma bola de neve. Imagina se seus pais tivessem esse dinheiro na aposentadoria e você não precisasse ajudá-los, ou que eles tivessem uma vida mais tranquila e que talvez eles deixem um pouco desse dinheiro quando não estiverem mais aqui. Aí você vai herdar isso e você vai guardar esse dinheiro responsavelmente, junto com o dinheiro que você já guardava. Então você aos 60 já vai ter mais que 200, porque você vai ter herdado uma parte do seu pai. E seus filhos mais, e seus netos mais, e assim vira uma bola de neve. Como eu falo no legado que a gente tem que deixar na holding, na transferência dos imóveis precocemente, é a mesma coisa no planejamento. Então, o mesmo valor com um gap de 20 anos, ele não dobra, ele quadriplica, de 45 para praticamente 200. Então, ele quadriplica o valor, só pelo prazo. O prazo é o dobro, mas o dinheiro é 4 vezes mais. Está entendendo a importância do prazo no planejamento financeiro? Vocês estão entendendo como isso é poderoso? E agora eu vou dar um outro exemplo, se você aplicar esse dinheiro de uma maneira um pouco mais inteligente. Eu falei em 0,5 mensal de aplicação, certo? E eu vou falar agora se a gente aplicasse a 0,6. A gente vai botar 10% a mais. 0,64 eu vou chutar aqui, que é um índice que eu tirei aqui da minha... 0,64 ao mês. Esses mesmos R$100 que você aplicou a 0,5 por 40 anos, você tem R$200 mil. Se você aplicar a 0,64, que é 15% a mais ao mês, 0,15 a mais, cara, você, pasmem, você vai ter R$1.600.000 na sua conta. Então isso quer dizer que aqueles seus R$100 guardados todo mês desde os seus 20 anos de idade, quando você tiver 60 anos, você vai ter R$1.600.000 corrigidos, se aplicados a 0,64. Ah, Pedro, mas como é que eu faço para ter uma aplicação como essa? Isso é um outro assunto, tá bom? Isso é um outro assunto. Primeira dica, já fuja de poupança. Faça o seu planejamento, fuja de poupança. Quer investir em imóveis, você consegue chegar lá mais rápido. Não quer investir em imóveis? Tem tesouro direto, tem fundo imobiliário, qualquer pessoa tem acesso. Ações não é coisa pra gente rica. Tem ação por R$30, R$50, você pode botar o valor que você quiser, você compra parte, frações, cotas dessas ações, tá? Então é extremamente importante, gente, que a gente leve em consideração o prazo e a taxa, tá? Mas isso tudo somente depois de você fazer a sua reserva de emergência e você pensar na sua aposentadoria. Você não vai fazer investimentos financeiros se você não tiver concluído a sua reserva de emergência. Ela é o seu primeiro passo. Ela é o seu primeiro ponto para que você consiga viver com tranquilidade. Ah, Peter, mas eu não consigo guardar dinheiro para minha reserva de emergência. Então baixa o teu padrão de vida. Ah, mas eu já vivo uma vida super módica. Será? Olha no teu guarda-roupa quanta roupa você tem. Se você precisa de tudo aquilo que você... Ah, mas é tão bom uma roupinha nova. É muito bom, mas é também muito bom ter 1 milhão na conta quando tiver 60 anos. Então pensa nisso. E se eu não começar agora, depois quando eu tiver 40, eu vou ter que pagar o dobro, o triplo. Vocês viram que o tempo não necessariamente resolve a conta se for do contrário, né? O tempo dobrou, mas o valor quadriplicou. Então você talvez vai ter que pagar 4 vezes mais do que você pagaria hoje. Então, em vez de 100, você vai ter que pagar R$400. Se não estão te sobrando 100, quando é que vão te sobrar os 400? Vocês entenderam essa lógica? Eu vou explicar rapidão. Se você guardar R$100 por mês, você tem 45 mil em 20 anos de economia. Se você guardar esses mesmos 100 por 40 anos, você dobrou o prazo. Mas você vai ter 190 mil, quase R$200 mil. Isso quer dizer que você vai ter 4 vezes mais dobrando o prazo. Então isso quer dizer que se você esperar os 40 anos para começar a contribuir, aos 60 você só tem a metade do tempo e você vai ter que pagar 4 vezes mais do que você pagaria hoje. Então ao invés de pagar R$100 hoje,
por 40 anos, você vai pagar R$ 400 por 20. Você vai pagar muito mais, vai doer muito mais e você vai ter perdido muito tempo, né? Vai ter lá atrás o mesmo dinheiro, mas dificilmente você vai conseguir guardar 400 lá na frente se você não consegue guardar 100 hoje. Esquece. Ah, não, mas lá na frente eu vou guardar. Para de empurrar as coisas com a barriga. Para de procrastinar. Faz isso já. Faz isso agora. E eu não tenho disciplina, não vou todo mês lá depositar R$ 50. Então bota num porquinho. Bota num cofrinho, bota numa caixinha de sapato na tua gaveta e uma vez por ano, no teu Natal, você vai lá, você se dá um presente, você faz uma aplicação de R$ 1.000, R$ 1.200 por ano, que dá o mesmo que R$ 100 por mês. E R$ 100 eu estou usando como uma hipótese, né? Você pode fazer poupança programada, que eles já vão debitando da sua conta automaticamente. Você pode fazer previdência privada, que vão debitando da sua conta. Você pode fazer nas ações também, você pode deixar programado um aporte mensal, que você não vai nem sentir. E o bom disso, gente, para eu poder encerrar hoje o conteúdo que eu queria deixar vocês com essa pulguinha atrás da orelha, o bom disso é que quando a gente assume essa parcela do investimento, do fundo de reserva, do plano de aposentadoria, do plano da casa própria, enfim, a gente acaba esquecendo que tem aquela despesa, né? Eu mando lavar meu carro todo mês. Quanto você paga para lavar o carro? 40, 50 reais? Poxa, será que não dá para lavar o carro sozinho? Ou será que não dá para ir num lugar mais barato? Sei lá, pense em alguma coisa, né? Para poder guardar esses 50 reais. Às vezes uma lavada do carro no mês, você consegue guardar o dinheiro. E às vezes é pouca coisa. Mas é 50 pilas, então vai fazer muita diferença, eu guardo o mês que vem. Para de procrastinar. Guarda esse mês já, guarda agora. O quanto antes você começar, melhor. Mas eu quero comprar aquela bebida porque eu gosto daquela cervejinha especial, premium. Quem não gosta? Mas veja se ela cabe no seu bolso. E eu sempre brinco, né, que o meu gosto e o meu bolso, eles não se entendem. Que a gente gosta de coisas muito caras. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Mas antes do meu bolso permitir meu gosto a convencer e passar uma lábia nele, o meu bolso pegou e guardou um percentual de no mínimo 20% da minha renda. Então se eu ganho 1.000, eu guardo 200 todo mês. Se eu ganho 10.000, eu guardo 2.000 todo mês. Atingiu a reserva, faz uma outra aplicação. Eu tenho em CDB a reserva, bota em Tesouro Direto a outra aplicação que você vai mexer, ou o contrário, guarda em Tesouro Direto, você sabe que tá lá, aquele dinheiro tá lá, ninguém mexe, ninguém encosta naquilo lá, deixa lá, ninguém encosta. Então você consegue se organizar financeiramente, você coloca cada coisa dentro da sua caixinha, dentro da sua gaveta, né? Dentro de uma mesma conta. Em banco você consegue fazer aplicações diferentes que, cara, esse dinheiro está em LCI ali, esse dinheiro é meu fundo de emergência, esse eu não mexo, esse deixa ali. O que está no CDB eu posso mexer. É só dando um exemplo, né? Não estou indicando um ou outro, é só dando um exemplo, tá? E se você não consegue guardar dinheiro, eu vou te dar uma dica bem legal, bem bacana. Cara, eu não sei, não mexo em planilha, não tenho um aplicativo, eu não sei, eu recebo o dinheiro, vou pagando as contas e está tudo certo. Então você vai pegar uma folha, você vai anotar todas as contas que você tem por mês e uma média de quanto que dá cada despesa dessa. Assim que vier o seu salário, você vai pegar envelopes e cada despesa, energia, um envelope, condomínio, outro envelope, aluguel, outro envelope, mercado, outro envelope. Aí você vai estimando as suas contas e você vai botando, pegou o seu pagamento, você vai botando o dinheiro dentro do envelope. Cara, quando você vê o dinheiro indo para o envelope, e quando você vê que os envelopes acabaram, você vai começar a se ligar de que, peraí, eu não posso mais gastar. Por que muita gente se perde nas compras em cartão de crédito? Porque não conseguem ver o dinheiro indo embora. E tudo que os olhos não veem, o coração não sente, não tem aquele ditado? E é bem isso mesmo. Se você vê o dinheiro, você vai abrir o envelope, pegar o dinheiro para pagar, você vai pensar duas vezes, aí você vai pensar, nossa, mas será que eu não podia economizar energia e guardar uns 20 reais? Então eu fiz a previsão de 100 reais por mês de energia, mas só gastei 90. Pô, que legal, sobrou 10 pila, bota no cofrinho. Tá? Então você consegue tangibilizar, você consegue ver e isso vai te ajudar no teu planejamento financeiro, tá bom? Pessoal, não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, tá bom? A gente vai encerrando a live de hoje
Muito bom trocar um pouquinho dessa experiência de finanças com vocês. Eu percebi algumas perguntas bem básicas, bem interessantes também, que eu gostaria de trocar essas informações com vocês. E planejamento é tudo. Quanto antes você começar, melhor. Se você tiver mais saldo, mais lastro financeiro, melhor ainda. Já começa a se planejar logo. Planeja a sua vida. Não deixa a vida te levar, né? Planeja a sua vida, organize ela, porque dá para fazer tudo sim. Tá? Às vezes a gente pensa que isso é só... mas o cara aí também teve sorte na vida, veio de família rica. Às vezes não. Na grande maioria não. As grandes fortunas que existem no Brasil, no mundo, são de pessoas que conquistaram o seu próprio dinheiro, não são de herdeiros, né, necessariamente. E conquistaram como? Montinho, montão, pouquinho, pouquinho, até virar um montão, né? Isso é o mais importante, tá bom? Gente, um beijão, se inscreve lá no meu canal do YouTube, dá aquela força, dá um like no vídeo se você gostou também, que me motiva muito e isso me ajuda muito e vai fazer com que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Então, se você acha que esse conteúdo é valoroso aí, dá um like, dá uma forcinha e a gente se vê na segunda-feira com mais uma live. Valeu, galera. Um beijão. Até mais. Tchau, tchau.